Abra comigo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20. Nosso texto para esta noite, Apocalipse capítulo 20, enquanto nos preparamos para ele, lemos do versículo 11 em diante, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 11, a respeito do juízo final, então o novo céu e a nova terra. Essas palavras de João pelo Espírito. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E veio um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que o Senhor abençoe e aplique a leitura da sua palavra ao nosso coração e entendimento juntos nesta noite. Queridos, o nosso tema nesta noite é o estado da alma de salvos e não salvos após a morte do corpo. Bem, nós chegamos então ao nosso terceiro e último estudo nesta noite, lidando com o final dos tempos, e a nossa consideração vai ser sobre o estado da alma, então após a morte do corpo. E se você tem sua caneta, seu bloco de notas, é importante para nós recapitularmos por um minuto. Nós recordamos que em nossos dois primeiros estudos, nós vimos, na nossa primeira consideração sobre a escatologia geral, que a palavra de Deus nos indica que há sinais do final dos tempos. E nós vimos que a palavra aponta para dois sinais preliminares e um sinal final. Você se recorda que o primeiro sinal preliminar é a era do Evangelho. Isto é um sinônimo para o milênio, período de prisão de Satanás, quando o Evangelho da graça redentora haveria de se espalhar pelo mundo inteiro, reunindo os eleitos de Deus de todas as nações, entre judeus e não judeus. Esse seria o sinal preliminar, de maneira que o final foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. E o seu retorno, então, digamos que é o ponto final da história. O segundo sinal preliminar fala a respeito do pouco tempo de Satanás. Esse é o termo utilizado no livro de Apocalipse. E nós vimos que dentro desse período, o segundo sinal, está a grande apostasia, o período do grande afastamento de crentes nominais, a grande tribulação, o reino do anticristo e também os sinais simultâneos na natureza. E nós observamos que o último grande sinal do fim é o retorno do Senhor Jesus Cristo, é a aparição de Cristo em glória, é uma nuvem de glória, e a comoção, isto é, a convulsão da natureza, como que dando dores de parto, trazendo o Filho de volta, trazendo o Senhor Jesus Cristo, o retorno do Salvador. E nós vimos que este sinal, isto é, com este sinal, o final então está presente, o final chegou com a volta de Cristo. É muito simples, querido. O Senhor Jesus Cristo retorna, então é o fim de todas as coisas. E nós vimos que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, esse foi o nosso segundo estudo, todas as coisas prometidas ou profetizadas a respeito do próprio fim irá acontecer. E o Senhor Jesus Cristo retornará. Bem, ele retornará como Senhor, ele retornará como noivo, ele retornará fisicamente, nós vimos ele próprio, pessoalmente, e nós vimos que ele retornará de maneira visível, de repente e de maneira pessoal. Nós vimos que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, certos eventos simultâneos tomarão lugar. Primeiro, a ressurreição dos mortos,
tanto salvos e não salvos, a ressurreição corpórea deles, uns em direção à vida eterna e outros em direção à morte eterna, ao julgamento. Nesse momento será o arrebatamento, isto é, de todos que estarão na terra, para o julgamento, para a salvação. Então, na sequência, o juízo final ocorrerá. Nós vimos por último que a ordem deste juízo é a seguinte: primeiro, a separação de salvos e não salvos na presença do Senhor, isso acontecerá. Imediatamente a sentença promulgada sobre ambos. Nós vemos que haverá a promulgação desta sentença. Antes disso, claro, a revelação do estado, do juízo, do castigo, do pecado de todo homem, toda mulher. Então a promulgação desse julgamento, a sua execução, a vindicação, de Cristo e o seu povo. Então o veredito final nós vimos em Mateus 25:46, vinde benditos de meu Pai e apartai-vos de mim, malditos. E nós vimos também, por último, qual será a base desse julgamento final, do juízo final. A base é se nós estamos em Cristo ou fora de Cristo. E estar em Cristo não significa estar em uma igreja, ter abraçado a religião cristã evangélica, mas conversão, e uma conversão marcada por regeneração, uma nova vida, uma verdadeira vida. Então essa será a base desse julgamento. Nós vimos isso em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Bem, o nosso tema então final nesta noite é o estado da alma de salvos e não salvos após a morte do corpo. Bem, queridos amigos, deixe-me iniciar da seguinte maneira. A morte é um fato de nossa existência desde a queda de Adão. Porque a morte é a maldição de Deus sobre o homem pecador e sobre o mundo também. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós lemos o comando de Deus, a exortação e a advertência de Deus, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a morte, então, é o resultado da desobediência, da rebelião do homem contra Deus. Assim, a morte, ela é agora algo natural, algo frequente, embora nós não fomos criados para morrer. A morte entrou no mundo como consequência do pecado, e a morte é algo não só natural, como algo necessário. Bem, mas a atitude dos homens não convertidos do mundo diante da morte, ela varia muito. Há aqueles que vivem em negação, são muitos que vivem em negação da morte. Eles tentam dizer a si mesmo que a morte não existe, assim parece, não é? Vivem como se a morte não existisse. Há aqueles que vivem em escapismo, eles escapam da morte, do assunto, do tema da morte com toda força. Eles não querem ouvir a menção do termo morte. Eles se afastam de qualquer assunto a respeito da morte. Há aqueles que são fatalistas, dizem que a morte, por ser natural, ela vem, então tudo acaba, isso é, eu deixo de existir, eu vou apodrecer, acabou, não há mais nada, um fatalismo. Há aqueles que se comportam dessa maneira, e há muitos que se comportam com ódio diante da morte. Eles odeiam o fato de que a morte está vindo. Eles se atemorizam, e assim eles odeiam a morte. E há aqueles, e isso é muito estranho, você vê isso no meio de pessoas religiosas, nesse meio cristão mais largo, que são fanáticos e se comportam de uma maneira fanática em relação à morte, quase que buscando a morte. Há certas pessoas, e você vê isso na internet, que tem um complexo de mártir. Parece que eles estão buscando morrer por Cristo, de uma maneira literal, parece que buscam a morte. Assim, há todo tipo de comportamento estranho e não bíblico diante da morte. Isso é porque a morte não é algo natural no sentido de que nós somos criados para morrer. Não, a morte é o resultado do pecado. Assim a nossa alma estremece diante dela. E o homem natural, sem Deus, sem a salvação, por não compreender, por não ter uma esperança, então ele se comporta de tantas maneiras diante da morte. Bem, para o incrédulo, de acordo com a palavra de Deus, a morte significa não somente a separação do corpo, mas também a morte para o ímpio significa a separação do corpo e a separação da generosidade de Deus, a separação da graça comum de Deus, da qual esse ímpio era um alvo, era um objeto aqui na terra. Na morte, ele se separa de toda a bondade de Deus. Mesmo pessoas que têm rejeitado o evangelho aqui nesta vida, virado as costas para Cristo,
abraçado uma religião nominal, mas nunca checado o estado de sua alma, na morte há a separação do corpo e a separação final da generosidade de Deus, da graça de Deus, da graça comum. Assim, para o ímpio, essa é uma grande separação. E a atitude de uma pessoa não salva diante da morte tem sido essa, em muito sentido, em muitos aspectos. Agora, a atitude de um crente, de uma pessoa regenerada, salva diante da morte, não deve ser assim. O cristão, por exemplo, embora sabendo que a morte virá, embora enfrentando dificuldades e desafios neste mundo, o crente não pode ser alguém que busque a morte intencionalmente. Jó, que foi um homem temente a Deus, um crente, que experimentou coisas que nós nunca experimentaremos, de tristeza e de dissabor e de enfermidade, de problemas sérios, foi alguém que, embora desejou a morte, nunca a buscou intencionalmente. Ele não fez algo proposital que resultasse na morte. Assim, um crente ele deve esperar pelo tempo do Senhor, até que o Senhor o leve. E ele também deve se recordar que, embora nós passemos por muitos períodos de dificuldades e perplexidades nessa jornada, o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. Assim, a morte não deve ser buscada por um crente. Para o crente, a morte ela significa uma separação temporária do corpo. Porque a bondade e a generosidade de Deus, meus queridos, ela acompanha o crente para além da morte. A bondade e a generosidade que um crente experimentou aqui nessa jornada, ela acompanha o crente para além da morte. Assim, para o crente, a morte é uma separação temporária do corpo. O crente, na morte, ele encontrará amigos no céu, uma vida consciente. Ele estará vivo e ele estará vivendo, ele estará aprendendo. Assim, se nós pudéssemos pintar agora com olhos que vão para além dessa moldura tempo e espaço e entrar na eternidade nesse momento que nós estamos conversando aqui, se nós pudéssemos ver o rosto de um crente que entrou na eternidade, que está com o Senhor, a figura desse crente nesse momento é de um imenso sorriso em sua face, de completa alegria. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele voltará, ela voltará com ele para receber o seu novo corpo e ser gloriosamente transformado. Por isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que tragada foi a morte pela vitória. Assim, queridos, para o crente a morte é tão diferente. É uma separação temporária do corpo, é uma separação provisória do corpo, mas é continuidade de bênçãos espirituais, de uma existência consciente, de alegria, de paz na presença do Senhor. Para o crente, para o pecador arrependido, que pôs sua fé no Salvador, a sua morte ela é descrita de muitas maneiras na palavra de Deus. Para o redimido, para o crente, a sua morte ela é preciosa aos olhos do Senhor. Salmo 116, 15. A sua morte é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, Lucas 16, 22. A morte para o crente é estar no paraíso, Lucas 23, 43. É habitar na casa de muitas moradas, João 14, 2. Para o crente a morte é uma bem-aventurança, Filipenses 1, 23. É estar com Cristo, Filipenses também. É um grande lucro, Filipenses 1, 21. E a morte para um crente ela é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Isto é, a morte ela é muito mais do que isso para um crente. Porque a morte para um crente é como um transporte para a glória e para a perfeição. Para o crente é tão diferente, meus queridos amigos, a morte. Agora, quando nós falamos sobre morte, lembre que nosso tema é o estado, a condição da alma após a morte. Quando nós falamos de morte, nós temos em vista o corpo. Naturalmente, não é o corpo, não a alma, porque a alma, ela perdura, a alma não morre. E quando nós falamos sobre alma, nós não estamos falando sobre psique, nós estamos falando sobre uma entidade que está no corpo, uma entidade separada do corpo, mais do que a mente. A morte tem a ver com o corpo.
E mesmo o corpo, nós lembramos, ele será ressuscitado um dia no retorno do Salvador. E quando nós falamos sobre alma, nós temos em vista aquela parte imortal, aquela parte essencial do indivíduo. Aquilo que o ser é, aquilo que você e eu somos é a alma, a personalidade. Mas ela é uma entidade, ela é um ser. E é nesse ponto, querido, que se levanta então a seguinte pergunta. Qual a diferença então da alma para o espírito? Acaso nós somos formados de 3 partes, corpo, alma e espírito, ou apenas 2 partes, corpo e alma? O homem é composto de 3 partes, isto é, o que é o ensino da palavra de Deus? É um ensino dicotomista, 2 partes, ou tricotomista, 3 partes? O ser humano é formado de 2 ou de 3 partes? Bem, essa é uma questão muito importante, não é? Talvez você já tenha percebido isso, porque se nós estamos falando sobre a vida após a morte, ou o que acontece com a alma após a morte, é muito importante entender se nós temos 3 entidades, corpo, alma e espírito, ou 2, corpo e alma, e o que acontecerá com essas categorias, não é? Bem, sem muita análise do tema devido ao nosso tempo, a Bíblia em nenhum lugar ensina que o ser humano é formado de 3 partes. O ensino da palavra de Deus é dicotomista, que o ser humano é formado de 2 partes, corpo e alma. Há somente, queridos, um elemento no ser humano além do corpo, e esse elemento é a alma. Bem, a alma, ela é a parte essencial de nós, a parte que permanece, que não é decomposta ou diluída na morte. E a alma é formada dessas faculdades gloriosas que Deus deu à alma. A faculdade da razão e a capacidade de percepção, de julgar prós e con, de analisar, de percepção. A alma também tem a faculdade da vontade, que nos leva a agir baseado na razão ou na irracionalidade, é claro. A alma também é formada pela faculdade da memória, que registra as questões que ficaram para trás, e a memória, ela alimenta a razão, informa a razão hoje, na atualidade, de maneira que nós podemos tomar decisões hoje, baseado em elementos que aconteceram há alguns segundos atrás. E além dessas 3 faculdades da alma, nós temos também as afeições. As afeições, ou emoções, ou sentimentos, é uma dessas faculdades da alma, que responde, não é, à razão. Assim, quando a razão compreende algo, a emoção, como parte de um sistema de resposta, ela é ativada. Se a mente compreende algo maravilhoso, belo, então a alegria, a comoção. Se a mente se depara com uma informação triste, então a tristeza, a amargura, a ira. Assim, as emoções fazem parte da alma, de maneira que a mente racional, ela é como a locomotiva e as demais faculdades, os vagões. Agora, na alma, existe também um outro elemento. E nós chamamos este elemento ou capacidade de o espírito. E aqui é onde entra o espírito. O espírito é uma faculdade da alma. De maneira que o ser humano é formado de corpo e alma, e na alma há uma faculdade chamada espírito. O que é o espírito? Bem, nós podemos dizer que o espírito é quando a alma está em contato com Deus, em adoração, em oração, em louvor. De maneira que quando a Bíblia diz que um ser humano por natureza está morto em delitos e pecados, significa não que a sua alma esteja morta, mas que essa faculdade da alma, que é o espírito, está inativa. Ele não adora a Deus, ele não conhece a Deus, ele não busca o Senhor, ele não ora, não estuda a palavra de Deus. Assim, o espírito é uma faculdade da alma. É importante que isso esteja claro para todo mundo, para que não haja dificuldade, não é? Não faz qualquer sentido a ideia tricotomista de 3 entidades no ser humano. Imagine você, se houvessem 3 partes, não é? Assim por dizer. Quando o corpo, então, quando a pessoa morresse, não faz sentido, quando a pessoa morresse, então 2 entidades sairiam do corpo, alma e espírito, não é? Estranho. E subiriam para o céu, e ali no céu você teria a alma e o espírito. E digamos que a alma fosse ver o rio da vida e o espírito fosse comer da árvore da vida. Então haveriam 2 de cada um de nós no céu? Não faz qualquer sentido. Então aqueles que defendem a ideia tricotomista não possuem qualquer base na palavra de Deus para isso. 2 pessoas de cada corpo no céu. Bem, quando a Bíblia fala sobre esse elemento imaterial do homem,
Importante também mencionar isso, quando ela fala sobre esta parte, este elemento imaterial do homem, ela usa ambos os termos, alma e espírito, ok? Então, na Bíblia, espírito e alma são intercambiáveis, como referência a esta parte imaterial do homem. Assim, quando o homem em sua parte imaterial é vista pensando, falando, se emocionando, normalmente nós temos o termo alma. E quando o homem em sua parte material está em adoração, em oração, muitas vezes o termo espírito. Todavia, isso não é algo rígido, nós vemos isso sendo intercambiado na palavra de Deus. Mas esse é um ponto vital de entendermos logo no início assim. Assim, a alma, ela sobrevive à morte. A alma na morte do corpo, ela não é extinta, como creem os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová creem que a alma ela está intrinsecamente atranhada ao corpo. Eles trazem uma ideia grega, não é? Muitos gregos, muitas correntes filosóficas gregas criam que a alma estava no sangue. O sangue é essa parte imaterial, ali dentro está a alma. Assim, não creem exatamente assim os testemunhos de Jeová, os roselitas, mas eles creem que uma vez o corpo morto, a alma também morre. Ela deixa de ser, deixa de existir, e ela vai ser recriada na ressurreição, assim eles creem. Mas não é o que ensina a Bíblia. A alma segue em frente, consciente. A alma também, na morte do corpo, ela não dorme, ela não entra em estado de inconsciência e dormência, de coma, assim por dizer, como creem os adventistas do sétimo dia. É assim que creem os adventistas, na morte do corpo, a alma dorme, torna-se inconsciente até a ressurreição. Queridos, há abundância de textos na palavra de Deus que mostra que a alma segue viva e consciente após a morte. Por exemplo, Lucas 23, 43, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, Salvador, diz àquele salteador na cruz que creu nele, se arrependeu, colocou sobre o Salvador a dependência da sua eternidade, da sua alma. O Senhor disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, em lugar real, consciente com o Senhor. Os russelitas, testemunhas de Jeová, tendem em sua Bíblia mutilada a alterar essa tradução, esse texto, e eles introduzem uma pergunta ali para tentar quebrar esse texto, como não justificando a consciência da alma. Eles dizem que o Senhor, na verdade, está fazendo uma pergunta ao salteador e não uma declaração. O Senhor declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas os russelitas dizem: não, Jesus está fazendo uma pergunta para ele, uma pergunta evangelística. Eles dizem assim: o Senhor perguntou a ele: hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso um dia? Ponto de interrogação. É assim que eles interpretam essa passagem. Mas isso é equivocado, o texto grego é bastante claro, e não faria sentido algum o Senhor Jesus dizer: hoje te digo, uma vez que ele já estava ali presente com aquele salteador. Queridos, assim, esse é o ensino da palavra de Deus. Nós lemos em vários textos a respeito disso. Bem, aqui está mais um texto, então, da palavra de Deus que prova que a alma, ela segue viva e consciente após a morte. Em João 11, 17 a 26, nós recordamos que o Senhor Jesus Cristo, ele assegurou a Marta que aquele que nele crê não morrerá eternamente. Isso quer dizer que a alma segue em frente. Em Lucas 16, 19 a 31, parábola do rico e Lázaro, nós lemos, não é? Sobre a consciência tanto do rico no inferno quanto de Lázaro no paraíso. Em Mateus 17, 2, vocês se recordam sobre o Monte da Transfiguração, como aqueles apóstolos, eles viram Moisés e Elias no céu falarem com o Senhor. Assim a alma segue viva para a eternidade. Nós lemos também que Elias e Enoque, eles subiram vivos, corpo e alma, para a eternidade. Eles estão vivos, conscientes no céu. Assim, quando o corpo é dissolvido na morte, a alma, então, ela não compartilha essa dissolução. Ela permanece inteira, idônea, de maneira que a alma, ela é imortal. Agora, a alma é imortal no seguinte sentido: porque é de se definir essa imortalidade. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 6, de 11 a 16, que Deus é o único que possui imortalidade. Assim, de que maneira a alma é imortal? Bem, Deus é aquele que possui imortalidade no sentido de que ele é a causa não causada. Ele não tem um começo, ele não foi criado. Ele é eterno desde sempre e para sempre.
A alma, todavia, ela é imortal a partir do momento em que ela é criada. No momento em que um ser humano nasce, a concepção inicial no ventre, ali está a história de um ser que durará por toda a eternidade. Assim, a alma é eterna nesse sentido. Mas imortalidade, meus queridos, ou eternidade, entenda isso, é muito mais do que duração. Quando nós pensamos sobre eternidade, nós estamos falando muito mais do que existência contínua ou duração, porque eternidade transcende a existência infinita. Eternidade não é apenas duração da existência por todo sempre. A existência infinita envolve uma grande bênção. Não é só a continuidade ou duração, é o conteúdo, é o estado. Quando nós pensamos sobre a eternidade, para o salvo e para o não salvo, isso tem a ver com o que ele experimentará, com o conteúdo, não apenas a duração vazia. A eternidade, naturalmente, ela começa aqui na terra para o crente. Há bênçãos com o Senhor, há alegria, a comunhão com Deus, há promessas, há um antepasto, um regozijo da eternidade. Ainda embora a Bíblia diz que coisas que o ouvido não ouviu, o olho não viu sobre a eternidade, todavia há, embora em pequena quantidade, coisas que o olho vê e o ouvido ouve, não é? Em relação à eternidade. A eternidade começa aqui, para o crente, para o salvo. E ela continua então. Ela continua no céu em uma revelação adicional. E aí no novo céu e na nova terra, nós temos a completude ou plenitude, quando nós habitaremos com um novo corpo, para sempre, nesse novo céu, nessa nova terra. De maneira que eternidade, vida contínua, imortalidade, é mais do que duração eterna, é uma bem-aventurança. Será uma eternidade em corpo e será uma eternidade em alma no novo céu e na nova terra. Ao partirmos para a eternidade, apenas a alma, por um certo tempo, nesse período intermediário no paraíso de Cristo, um lugar de alegria, de paz, e então, para sempre continuando, quando recebemos o nosso novo corpo, no novo céu e na nova terra. Bem, nós chegamos então, tendo explicado estas coisas, a esse ponto agora, quando nós devemos considerar a seguinte questão: para onde vai o espírito, a alma, depois da morte? Bem, primeiro o crente, pecadores arrependidos, que colocaram a sua fé em Cristo, estão seguros no Salvador. A Bíblia usa o termo céu, ou o termo paraíso. São termos intercambiáveis também. Esses termos são utilizados para representar o lugar para onde uma alma vai. Assim, se nesse momento, um de nós aqui devesse partir hoje ou amanhã, e aqueles crentes que partiram ontem, 1000 anos atrás, no momento em que um crente termina o seu tempo determinado por Deus aqui, a sua alma vai para esse lugar intermediário, chamado na Bíblia de, por muitos termos, os puritanos chamavam isso de o paraíso de Cristo. Baseado nas palavras de Cristo, ao salteador hoje mesmo estará comigo no paraíso, um lugar criado por Cristo, intermediário antes da ressurreição dos corpos, também chamado de o seio de Abraão. E as palavras utilizadas, os termos utilizados na Bíblia, representam esse lugar de uma maneira profunda, de maneira muito bela, maravilhosa. Um lugar de segurança, o seio de Abraão, de descanso, de conforto, do Pai, de proteção. Há muitos símbolos, não é? Paraíso, lugar de beleza gloriosa, de tranquilidade, de glórias criativas. É também chamado de a casa de meu Pai. Que lugar maravilhoso estar na casa de nosso Pai Celestial. É chamado de um lugar como que estar com o Senhor. E assim, esse é o lugar intermediário para onde vai a alma do crente. A alma dos crentes, ela está consciente ou inconsciente no céu, no paraíso de Cristo. Bem, nós vimos que ela está consciente. Ela está ativa. Por quê? Bem, muitos termos da palavra de Deus apontam para isso, que a alma está consciente. Primeiro, a Bíblia nos diz em Apocalipse 14, versículo 13, eu abro lá, que a alma do crente descansa. Apocalipse 14, versículo de número 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Eles estão no lugar de descanso. Descanso, isto é, da competição da vida. Não haverá mais essa competição que nós temos aqui para a vida,
descanso do trabalho para a sobrevivência do corpo, descanso da tristeza, da angústia, do pecado, das perplexidades, das dúvidas, dos problemas. É um lugar de descanso. Toda essa ansiedade que está meio que de pano de fundo na nossa mente a respeito do amanhã, não é? Sobre coisas legítimas e tantas outras coisas e as dificuldades desta vida, nós descansaremos delas no momento em que entrarmos no céu. É um lugar maravilhoso, queridos irmãos. É um lugar de descanso. Nós lemos em Apocalipse 22, 4, que a alma está desperta, consciente, ela descansa e ela também vê a face de Cristo. 22, 4, essas palavras: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Nós veremos a Deus, e para ver a Deus nós devemos estar consciente, a alma deve estar consciente. Bem, quando a Bíblia diz que nós veremos a Deus, importante marcar isso, isso significa que nós veremos a Cristo, o Senhor Jesus. É Ele quem nós veremos, Ele permanece em seu corpo. Nós veremos a Cristo como a revelação da Trindade para nós. Assim a alma está consciente. Aqui, nessa jornada, os nossos olhos da fé se desviam com muita facilidade do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Quão facilmente nós perdemos o Senhor Jesus de vista. Mas lá, o Senhor Jesus Cristo será o centro de toda a nossa atenção. E nós ficaremos maravilhados, queridos, tão maravilhados em ver e conhecer o Senhor por toda a eternidade. Assim eles descansam, eles veem Cristo e eles também ouvem. A alma está consciente porque ela ouve os coros gloriosos de Apocalipse. A alma, o crente ali, ouve agora o cântico dos redimidos do Senhor, a igreja adorando, os anjos adorando, e o crente consciente ouve o que Cristo tem a dizer, a voz do Salvador. E assim como ele ensinou os seus discípulos à beira daquele monte, em tantos lugares, quão maravilhoso sentar aos pés do Salvador e aprender com o Senhor e ouvir a sua voz. A alma está consciente, a alma está em descanso, a alma ouve e a alma trabalha. E há uma variedade de trabalho, na verdade, no céu. Mateus 25, versículo 21, nós lemos o seguinte: e o seu Senhor disse: bem-aventurado está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o muito te colocarei. No céu, na eternidade, isto é, há trabalho a ser realizado no céu. E uma variedade de trabalho. Agora, esse trabalho, ele será feito de bom grado, porque haverá grande prazer nesse trabalho. Embora nós não tenhamos corpos, não é? Alguém pode dizer, como alguém pode trabalhar sem ter corpo ali ainda, nesse período em lugar intermediário? Bem, a resposta é, os anjos, eles não trabalham, eles não fazem tarefas, eles não possuem corpos, assim haverá trabalho, a alma estará consciente, e a alma estará se regozijando, porque tudo que nós fizermos ali, tudo que a alma fizer ali, ela estará satisfeita. Ela estará sendo satisfeita e restaurada, não é? Haverá regozijo, nós vamos cantar, louvar enquanto nós trabalhamos. Nós entramos na alegria do Senhor, no descanso do Senhor, no regozijo do Senhor. Assim, queridos amigos, nós nos referimos aqui ao estado intermediário, esse paraíso de Cristo, como um novo céu. Nós nos referimos a esse lugar intermediário como um lugar de consciência para a alma. E então, depois, o novo céu e a nova terra com os corpos ressurretos. Bem, uma nova pergunta então no céu. Há contato, ou melhor, no lugar intermediário, estamos falando sobre esse lugar intermediário, o paraíso de Cristo. Há contato entre aqueles que estão lá agora e nós aqui. Em linguagem mais simples, há contato entre mortos e vivos? Bem, nós sabemos que não. A Bíblia afirma que não. Há uma separação completa. Agora, o que explica então, fazendo uma pequena digressão aqui, os chamados espíritos guias? As pessoas dizem terem visto o espírito da pequena menina que apareceu no cemitério junto ao túmulo dela e a mãe reconheceu.
o espírito do filho que falou com sua mãe através de um médium psicografando uma carta, e tantos e tantos e tantos e milhares de supostos relatos. Bem, em linhas gerais, de acordo com a palavra de Deus, uma vez que não há contato entre mortos e vivos, a resposta bíblica é que esses supostos espíritos são demônios. E são demônios que estão aqui há séculos, que conhecem as pessoas, que através desses supostos médiums que buscam contatos com eles, imaginando que são anjos de luz, mas demônios, conseguem passar informação, de maneira que um médium pode psicografar uma carta pelo poder de um demônio e dar detalhes que somente a família sabia e ninguém mais, porque o demônio vê e conhece e consegue, através de seus servos, transmitir essas informações aos seus entes queridos, de maneira a enganá-los, porque Satanás é o pai da mentira e do engano, e a confundi-los, e a deixá-los presos aqui longe de Deus. Bem, em linhas gerais, esta é a informação. Agora, os que partiram para a eternidade, ampliando a questão, aqueles que estão lá, crentes em Jesus Cristo e não crentes, eles por acaso sabem o que está acontecendo aqui na Terra? Nós iremos saber o que está acontecendo na Terra. Aquele nosso irmão em Cristo que partiu para a eternidade, nesse momento, agora, ele sabe que nós estamos tendo uma reunião aqui, estudando a respeito desse tema, ele está consciente disso. Minha resposta é que nenhum texto da palavra de Deus indica que nós poderemos ouvir o que está acontecendo aqui. Abra comigo em Jó, capítulo 14, versículo 21. Nós temos essas palavras a respeito dos mortos. Jó fala do ponto de vista de quem partiu. E ele diz, os filhos daqueles que permanecem aqui, os filhos daqueles que partiram, não é? Alguém partiu, seus filhos continuam neste mundo. Os seus filhos recebem honra sem que ele, o morto, o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Percebeu? Assim, aqueles que partiram para a eternidade, eles não podem ouvir, ver o que está acontecendo aqui na Terra. Se ele tinha filhos, ele partiu, ele não sabe o que está acontecendo com seus filhos, se são honrados, se são desprezados, etc. Agora, talvez, e aqui é um ponto de especulação baseado em alguma luz da palavra de Deus, talvez aqueles que morreram, estejam no céu, saibam algo sobre o que esteja acontecendo na Terra. Não de primeira mão, não em detalhes, mas mesmo isso é especulação. Talvez nós saberemos o andamento da história no mundo. Talvez aqueles que estão lá agora saibam o andamento, o pé da história redentiva no mundo. Eu posso especular apenas, não é, que através daqueles que sobem e chegam no céu, talvez alguma informação é passada para aqueles que estão ali a respeito de que momento da história redentiva e do plano do Senhor o mundo está, sem detalhes, naturalmente. Não é? Ou o Senhor talvez comunique em relances gerais em que momento está, para que o gozo e a alegria do povo de Deus aumente, sabendo que a expectação do retorno de Cristo é próxima, conforme os séculos passam, não é? Então, apenas uma especulação, mas talvez saibam algo a respeito do que está acontecendo aqui. Mas certamente não saberão em detalhes, porque ali não há tristeza, nem dor, nem choro, nem amargura. Então, glória a Deus por isso. Bem, outra pergunta é, nós nos conheceremos lá? Assim, o desejo de reencontrar um querido irmão, parente, familiar salvo, é correto esse desejo? Alguém que já partiu? Nós nos reconheceremos? Bem, deixe-me dizer que esse desejo que nós temos de reencontrar queridos amigos que já partiram, ele não pode ser resumido, isso seria errado, apenas um sentimento de reencontro, algo sentimental. Oh, ver meu irmão, triste estar longe dele, sim, de fato. Mas esse reencontro, poder encontrar, perceber, reconhecer, não pode ser algo sentimentalista, mas sim um desejo de nos reencontrarmos como irmãos em Cristo para juntos adorarmos o Senhor. O foco do céu é Cristo, é Ele. Para nos unirmos em louvor ao Senhor. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4, 13.
Nós temos um texto aqui que indica uma restauração da comunhão quebrada, comunhão que foi quebrada aqui na terra. Será restaurada no céu, 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você percebe? Isso indica uma restauração da comunhão quebrada. Os demais são os pagãos, os ímpios de Tessalônica. Para eles a morte é o final, acabou. Mas Paulo não queria que seus irmãos se entristecessem como os demais que não têm esperança. Porque nós temos essa esperança em relação àqueles que partiram. Nós o veremos também e os reconheceremos. E haverá grande alegria e grande comunhão. Assim, uma filha salva pode ter a alegria de ver uma mãe salva que partiu primeiro, um amigo de escola, algum colega, um irmão querido em Cristo da igreja que partiu. Essa alegria, essa esperança, ela é verdadeira, porque nós nos reconheceremos, sim, ali na eternidade. Bem, não somente familiares salvos, não é? E aqui está um ponto muito belo, muito profundo. Nós reconheceremos todo crente que tivemos contato um dia, e também, meus irmãos, aquelas pessoas que entramos em contato, que de alguma maneira nós somos uma bênção espiritual ou material na vida deles, nós os reconheceremos. Pessoas não salvas, pagãos, que foram para a vida de quem nós somos instrumentos para a salvação, cooperadores com o Espírito, demos um folheto, explicamos o Evangelho, tocamos a alma pela ajuda do Espírito, e depois nós nunca mais vimos essa pessoa na vida, e elas foram salvas antes de morrer, e talvez subiram antes de nós, ou nós subimos antes, nós os reconheceremos. Todas as pessoas que nós entramos em contato, e de alguma maneira fomos uma bênção espiritual ou material, crentes e pessoas salvas, posteriormente salvas, nós reconheceremos. Todas elas, assim por dizer, estarão ali nos átrios, no portal do céu. É maravilhoso. Esperando por nós. Eu não sei como isso será, mas elas estarão se esperando por nós ali. Talvez um anúncio será dado. Fulano está subindo. Um anúncio no céu será dado. Aquele irmão está subindo lá daquela cidade, daquela igreja local. E as pessoas que ouvirem isso e conheceram aquele irmão, aquela irmã, irão ali para o portal celeste, para uma antessala de recepção. Pessoas que foram abençoadas por ele, por ela. Aqueles que de alguma maneira deram um copo de água, um cobertor, assim por dizer, como diz Cristo, para esses pequeninos que seriam salvos, ou ajudaram irmãos de alguma maneira no contexto da vida cristã e nunca mais os encontraram. Eles ouvirão esse anúncio dizendo: aquele irmão está subindo. E eles se reunirão ali naquela antessala, naquele lugar, para esperar aquele irmão. E será um lugar maravilhoso, um momento maravilhoso de encontrar tantas pessoas na glória eterna. Meus irmãos, pensem sobre os missionários, aqueles que deram a sua vida para alcançar pessoas, que desistiram do conforto da vida, de suas carreiras, que se doaram por inteiro para alcançar almas, não é? Os evangelistas de crianças ali no céu, vendo um por um subir, vendo pessoas subirem que eles evangelizaram, não é? Vendo finalmente o fruto do seu trabalho. Quantas pessoas evangelizaram e partiram para a glória e depois subindo ali, que conheceram a Cristo posteriormente. Pense sobre os pais que oraram por tanto tempo pelos seus filhos e filhas, e mais do que isso, intencionalmente, continuamente evangelizaram essas crianças, e elas cresceram, vieram adultas, e os pais partiram, idosos. E talvez, não é maravilhoso ouvir que um filho está subindo, uma filha está subindo? Isso será algo tremendo, será algo glorioso. Assim nós nos conheceremos lá, e esse desejo do reencontro, ele é legítimo, e será algo maravilhoso. No que se refere aos conhecidos não arrependidos, no que se refere àquelas pessoas não salvas que nós conhecemos aqui na terra, quando nós entrarmos no céu, todas as relações com os que não estavam em Cristo, todos os relacionamentos, relações com pessoas que nós tivemos que não estavam em Cristo, mesmo familiares, perderão todo sentido.
Mateus capítulo 12, 46 a 50, aponta para isso. Abra comigo rapidamente. Mateus 12, de 46 a 50. E falando ele, isto é, Jesus, ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, desejando, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Quando nós entrarmos no céu, todas as relações com os que não estavam em Cristo, incluindo mesmo relações familiares, perderão todo o seu sentido. E aqui está um texto apontando nessa direção. O outro é Lucas 9,60, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Assim esses relacionamentos perderão sentido ali. No céu, esta é uma pergunta na sequência. Haverá memória? Haverá tempo? Haverá progresso? Bem, memória certamente, na parábola do rico e Lázaro, nós nos recordamos que o rico condenado, não porque era rico, mas porque era ímpio, ele se recordou ali que ele possuía 5 irmãos na terra. Assim a memória é ativa. No dia de julgamento, os ímpios, incrédulos, religiosos nominais ou poderosos religiosos não salvos, eles se recordarão que eles expulsaram demônios na terra, que eles fizeram muitas maravilhas na terra, etc, etc. A memória continuará. E os redimidos, eles cantarão e louvarão a Deus por seus atos de justiça e de redenção. Assim eles se lembrarão desses atos para poderem louvar a Deus. E eles estarão agradecendo a Deus pelas bênçãos passadas. De modo que a memória continua no céu. Haverá tempo no céu? Bem, depende da maneira como nós conceituamos tempo. Tempo é uma categoria muito complexa de ser definida. Me lembro, alguns anos atrás, na universidade, fazendo um mestrado, tive que escrever um artigo sobre o tempo, definir o tempo. Foi realmente o período onde eu perdi mais cabelos, tentando definir o conceito de tempo. Agora, se nós definirmos o tempo de uma maneira física, como define a física, como tempo, como a medida do movimento, não é? Cronologia, então certamente haverá tempo ali. Por quê? Porque haverá progresso. Não haverá tempo no sentido de estações, não é? As estações não existirão mais, será algo maravilhoso em um certo sentido. Mas haverá progresso em amor, em conhecimento, em alegria, no conhecimento de Deus, mas não haverá progresso, por exemplo, em santificação. Apocalipse 21, 27 diz que nela, no céu, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma que contamine. Então nós seremos perfeitos em santidade ali. E não haverá mais mancha, não haverá necessidade de progredir em santidade. Isso é tremendo. Mas haverá progresso em amor, em conhecimento, de maneira que haverá tempo, porque nós poderíamos dizer, de alguma maneira, no passado eterno, desde que eu entrei aqui, eu tinha tanto conhecimento sobre o Senhor e agora tenho expandido tanto e me maravilhado, e será alimento e lenha para o louvor e a gratidão, sempre conhecendo a Deus. E porque Deus é infinito, nós nunca deixaremos de conhecer e de amar e de aprender e de crescer no Senhor. Assim é tremendo pensar sobre o tempo e o progresso. Bem, devo correr agora. Quanto ao ímpio, para onde ele irá? Essa é a grande pergunta. Bem, a Bíblia fala sobre um lugar de tormento. Nós lemos em Lucas capítulo 16 sobre o lugar de tormento. Bem, eu devo tomar cuidado nesse ponto aqui, porque eu mencionei nos últimos estudos que a Bíblia ela põe um enfoque na condição do salvo após a morte, mais do que na condição do ímpio. Com frequência, a Bíblia descreve ou se refere ao destino eterno dos ímpios, veja isso, em relação ao seu estado final. Pouco é descrito em relação ao estágio intermediário, agora, alma desincorporada. A maioria dos textos aponta, descreve o estado final, pós-julgamento, corpo e alma do ímpio.
É importante marcar isso. Isso quer dizer que a Bíblia fala mais sobre o castigo, sobre o corpo e a alma do ímpio depois do dia de julgamento. Bem, a Bíblia usa certos termos para descrever tanto o estado intermediário do ímpio quanto o estado final do ímpio. Ela usa o termo Sheol, e o termo Hades. Ambos esses termos, normalmente na Bíblia, são traduzidos como o termo inferno. Agora, ambos são termos que trazem aspectos ou ângulos do mesmo lugar, o lugar de tormento. A palavra Sheol, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento e ela sempre significa um lugar para dentro do qual o morto desce. Um lugar de castigo, Deuteronômio 32, 22, Salmo 9, 17, Provérbios 15, 11 e tantos outros textos. E Sheol, ou Seol, é o lugar para onde a ira de Deus, o lugar onde a ira de Deus ela queima, para onde o ímpio desce. Essa é sempre a ideia de Seol para o ímpio na Bíblia. Então o termo Hades. O termo Hades, ele em geral, na língua grega, representa o lugar dos mortos, não é a habitação dos mortos, o lugar para onde os mortos vão. Mas aqui é para o ímpio na Bíblia. O Hades é o lugar que contrasta com o seio de Abraão. Lucas 16, 24, nós vemos esse contraste, é um lugar de tormento, um lugar de chamas, Mateus 11, 23. Assim, esses dois termos, Seol e Hades, se referem ao estado intermediário do ímpio. Agora, enquanto o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém são símbolos para o destino permanente dos salvos, para o ímpio, o seu destino permanente, a Bíblia usa um outro termo. A Bíblia usa não o termo Sheol ou Hades, a Bíblia usa o termo Geena ou Geena, que significa o castigo eterno sobre o corpo e a alma depois do juízo. É o resultado do juízo final sobre os ímpios que são atirados no lago de fogo, no inferno, corpo e alma. Então, Hades, Geena, Tártaros são palavras usadas para esse lugar permanente. São ângulos diferentes, aspectos diferentes desse lugar permanente pós-juízo final. E todos esses termos gregos são traduzidos em nossa língua portuguesa com o termo inferno. Então, quando nós lemos sobre inferno na Bíblia, é a tradução de um desses três termos. Os tradutores decidiram usar apenas um termo em português para traduzir todos esses termos. Sheol, Hades, Geena, Tártaro. Ok? Deixa eu me explicar um pouquinho. Esse Geena ou Geena vem de Gerimon, no hebraico. Vale de Rimon, ou Vale de Geena. É uma região que está no sudeste da cidade de Jerusalém, próximo de Jerusalém. Resumindo uma história longa, era um lugar, um pequeno vale próximo a Jerusalém, onde os reis ímpios de Israel, Acás, Manassés, queimavam seus filhos bebês em oferenda a Moloque, aquela estátua de ferro de Moloque gigantesca, oca, por dentro colocava-se lenha para queimar até que os braços dessa estátua entrassem em brasa vermelha e bebês eram colocados ali. Uma abominação. Posteriormente, os reis piedosos derrubaram essa estátua, tocaram fogo nela, nesse mesmo vale. E ali, aos poucos, tornou-se o lugar que Jerusalém depositava o seu lixo para queimar. Assim era um lugar de lixo, de verme, de sujeira. Era um lugar de abominação por causa da idolatria, dos sacrifícios. Era um lugar de maldade e era um lugar de juízo também, porque muitos desses reis foram mortos ali naquele vale, desses reis ímpios. De maneira que o termo Geena, ao se referir sobre o estado final do ímpio pós-juízo, traz esses aspectos, não é? Será um lugar de tormento sem fim, porque ali se queimava a fogo o lixo de Jerusalém por séculos e séculos, de maneira que sempre alguém via a fumaça de fogo queimando ali. Daí essa ideia de que o Geena, aquele vale, ou o lugar de tormento final, é um lugar onde o fogo nunca apaga. E é um lugar onde o verme nunca morre, porque é sempre lixo e verme ali. Claro que esses termos, como verme, é um termo simbólico. Nós não temos tempo para lidar com isso no momento. Mas, tomando todas essas visões ou imagens sobre Geena, o vale de Rimon,
nós aprendemos então que o lugar de julgamento final do ímpio é um lugar de maldade, de abominação, de juízo, onde o fogo nunca acaba, nunca apaga, e onde o verme nunca morre. É um lugar terrível, realmente. Em contraste com a glória e a maravilha do céu, esse lugar de tormento é um lugar terrível. Para que ninguém fique confuso, lembre-se, há somente um lugar de castigo eterno para o ímpio. Esse lugar é o inferno. Ok? Quando esse lugar é chamado de Hades, o inferno, representa a morada dos ímpios antes do dia do juízo, período intermediário. Quando esse lugar inferno, o termo grego ou hebraico é Gehenna, é uma referência à morada dos ímpios, corpo e alma pós-juízo. Mas há um lugar só, um lugar de tormento só. Bem, há uma pergunta então sobre, nós mudamos agora, correndo para o final, sobre diferenças, igualdade e desigualdade no céu. Níveis de felicidade. Há níveis de felicidade no céu? Bem, talvez não níveis de felicidade, penso eu, mas provavelmente níveis de galardão. Nós seremos ali todos iguais, sim, no sentido de que todos nós somos pecadores e fomos pecadores redimidos por Cristo. Nesse sentido, haverá igualdade no céu. Mas há um número de indicações de que haverá diferença de galardões no céu, de que o nosso serviço e a nossa obediência, a fidelidade ao Senhor aqui nessa jornada, desde a conversão, fará alguma diferença no céu. Há indicação disso, sim. Por exemplo, em Mateus 25, 28, não lerei, o tempo acaba, nós temos a parábola dos trabalhadores, não é? Aqueles que foram fiéis e infiéis. Aqueles que foram fiéis receberão tantas cidades, serão colocados sobre tantas cidades e autoridade, assim há diferenças de galardão. Na vida futura, haverão aqueles que receberão um galardão maior. Abra comigo nesse último texto, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Nós lemos o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Observou? Haverão alguns que receberão um galardão maior. Não existem, meus irmãos, diferenças entre os anjos? Nem todo anjo é um arcanjo. Assim haverá diferenças também nesse sentido, em relação à nossa fidelidade e serviço ao Senhor aqui. A Bíblia diz que alguns brilharão como as estrelas do firmamento, o sol. Bem, nós queremos ser cautelosos nesse ponto, não é? A diferença ela será determinada pelo grau de grau de fidelidade que foi demonstrada pelo redimido aqui na terra. Agora, é suficiente para nós, nesse ponto, sabermos que todos os redimidos que estarão ali, eles serão completamente satisfeitos. De fato, no céu, todo crente dirá: não me falaram nem a metade do que me esperava aqui. E a mesma coisa pode ser dito a respeito do ímpio no inferno. Queridos, deixe-me concluir. Abra comigo em João capítulo 14, versículo de 1 a 6. João capítulo 14, versículo de 1 a 6, nós lemos essas palavras. Queridos, se ao pensarmos sobre a eternidade e essas questões, de alguma maneira, há um pequeno sentimento de ansiedade dentro de nós, então o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Ele nos conforta com essas palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se há alguma dúvida, se há uma pequena ansiedade, aqui está o conforto do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, e nós estamos neste caminho, e nós iremos para Ele, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo Salvador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz que a vontade de meu Pai que está no céu é essa, que todo aquele que Ele me der virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Que palavras tão belas do Senhor, que conforto maravilhoso. O que nós devemos fazer diante dessa verdade? Guardar no arquivo do nosso conhecimento e da nossa erudição, ou reorganizar a nossa vida em relação a isso? Se nós cremos, então essas verdades devem afetar o nosso comportamento e mudar a nossa posição e colocar os nossos pés no trilho da obediência, da fidelidade, do serviço do Senhor. Queridos, uma vida tão breve, aqui, nesse momento, como salvos, conversando sobre esses temas, e então, juntos na eternidade. Vamos orar juntos.